Olá, muito boa tarde, boa sexta-feira, seja bem-vindo a mais um programa Tempo de Saúde. Boa tarde, Dr. Dinis Carmo. Olá, viva Fátima, boa tarde também aos nossos telespectadores. Cá estamos para mais um Tempo de Saúde e continuamos a falar do joelho, tal como na semana anterior, mais precisamente do ligamento cruzado anterior. A minha primeira pergunta foi, doutor, o que é isto do ligamento cruzado anterior? É assim, sabe que o joelho é uma articulação intrinsecamente instável. Quer dizer, embora os ossos tenham uma maior congruência do que têm no ombro, mas a verdade é que deixados a eles sós, quer dizer, isto desmontava tudo. E é essencial, portanto, para a estabilidade do joelho, os ligamentos e depois também a parte muscular. Sim. Dos ligamentos dos joelhos, há 4 fundamentais, um que fica do lado de fora, o chamado ligamento lateral externo, outro fica do lado de dentro, o ligamento lateral interno, e mesmo no centro do joelho, bem lá no meio, há 2 ligamentos muito importantes que se dispõem de maneira a fazer como se fosse um X, e daí chamarem-se os ligamentos cruzados. Um está à frente, portanto é o ligamento cruzado anterior, e outro está atrás, é o ligamento cruzado posterior. Pronto. A importância do ligamento cruzado anterior, que nós vamos poder ver em toda a sua plenitude, no quadro que será projetado, onde temos, isto é uma imagem artroscópica, onde temos um ligamento cruzado perfeitamente íntegro e em ótimo estado, mas sabe que este ligamento é um ligamento que é muito frequentemente lesionado, sobretudo nos Sujeito esportistas. a lesões. Está muito sujeito a lesões. Porque, aliás, o mecanismo em muitos aspectos é muito semelhante ao dos meniscos, às vezes com algumas pequenas exceções. Muitas vezes, aliás, a lesão do ligamento cruzado está associada às lesões dos meniscos, o que torna o quadro ainda muito mais complicado. E é realmente um ligamento que se lesiona com muita frequência nos futebolistas, precisamente por causa daqueles mecanismos que nós falámos da semana passada, de rotação, de mudanças bruscas de direção, etc. Que, portanto, que fazem com que realmente haja movimentos de cisalhamento do joelho, que sobretudo se são associados com a rotação, é o suficiente para que realmente o ligamento rompa. E a importância deste facto é que é praticamente impossível uma pessoa jogar futebol sem o ligamento cruzado anterior íntegro, porque o joelho não tem estabilidade, e daí muitos desses atletas querem continuar, portanto, as suas carreiras esportivas terem de ser submetidas a uma intervenção cirúrgica, uma operação. Ora bem, e eu vou ser até um pouco exaustivo acerca das técnicas cirúrgicas que há, porque há efetivamente várias maneiras de operar o ligamento cruzado anterior, o que causa uma certa confusão às vezes na cabeça das pessoas, nomeadamente de quem tem necessidade de fazer a operação. De maneira que eu vou começar por dizer que o ligamento, quando se rompe, a maneira de o arranjar ou de o substituir é arranjar um enxerto que seja colocado, portanto, no joelho, na posição onde estava o ligamento cruzado anterior. E onde é que nós vamos buscar esse enxerto? Olha, embora não sejam únicas, as 2 técnicas de longe mais utilizadas são o chamado enxerto osso-tendão-osso e o enxerto com os tendões dos músculos isquiotibiais. O que é o enxerto osso-tendão-osso? O enxerto osso-tendão-osso é tirado do tendão rotuliano, portanto, este tendão que nós palpamos aqui à frente do joelho com toda a facilidade. E chama-se osso tendão-osso porquê? Porque nós extraímos o terço médio do tendão junto com uma pastilha óssea que sai da rótula em cima e da tíbia em baixo. De maneira como nós também poderemos ver, ficamos com um enxerto que tem uma parte média tendinosa, com os blocos ósseos um em cada ponta. E este enxerto é ótimo porquê? Porque tem uma grande resiliência, é muito resistente, e o facto de ele ter as pastilhas ósseas de cada lado fazem que quando nós o colocamos dentro do osso, em cima no fémur, que é o osso da coxa, e em baixo na tíbia, que é o principal osso da perna, possa-se fixar. Exatamente, portanto há um contacto de osso com osso, o que é o ideal para que realmente o enxerto seja reintegrado e, portanto, funcione como o enxerto original. Infelizmente, este enxerto tem alguns inconvenientes, sobretudo relacionados com a sua colheita. E quais são? Há vários, mas eu vou só mencionar os principais na prática.
e que são os seguintes. Um deles é o facto de haver pessoas, sobretudo do sexo feminino, que podem ter um tendão rotuliano relativamente estreito e, portanto, nós estarmos a tirar o terço médio do tendão pode enfraquecer de maneira significativa esse tendão. E se ele rebenta, ou se ele rompe, melhor dizendo, isto é um autêntico desastre. Na prática, habitualmente, os problemas prendem-se com duas situações. Um deles é o facto de algumas pessoas, por razões que são desconhecidas, desenvolverem um quadro doloroso à volta da zona do enxerto que não passa, que é muito rebelde ao tratamento e que faz com que torne praticamente impossível às pessoas ajoelharem porque lhes dói. De maneira que não é o tipo de enxerto propriamente mais adequado para uma pessoa que tem por hábito ir à missa frequentemente. E depois, também, sobretudo, tratando-se de doentes do sexo feminino, muitas vezes aquilo deixa uma cicatriz muito inestética, ainda por cima à frente do joelho, que é facilmente perceptível, não é? Por quem usa uma saia, o que também não agrada muito às jovens. Então, uma alternativa é nós utilizarmos um tendão de um conjunto de músculos que ficam situados na parte interna da coxa. Uma segunda alternativa. É uma São segunda 4 alternativa. no total, não é? Não, nós vamos falar, há mais, efetivamente, mas nós vamos falar essencialmente destas duas, porque são elas as que são utilizadas, Mais digamos, utilizadas. pela grande maioria dos ortopedistas especialistas na cirurgia do joelho. Portanto, dizia eu que a alternativa é colher um tendão ou dois tendões dos ditos isquiotibiais. E o que é que são os isquiotibiais? São os músculos que ficam situados do lado de dentro da coxa e chamam-se isquiotibiais porque eles são uns músculos bastante longos, com os tendões muito compridos e que se estendem desde o isquion. E o que é o isquion? O isquion é uma parte da bacia e que vão pela perna abaixo até à extremidade superior da tíbia. E daí o nome de isquiotibiais. E aqui há duas técnicas fundamentais. Uma delas que foi desenvolvida por um médico americano, o Dr. Thomas Rosenberg, que utiliza apenas um tendão, o tendão do músculo que se chama o semitendinoso. E o outro, que foi também desenvolvido por um outro médico também americano, o Dr. Stephen Howell, que em vez de um tendão tira dois. Nós aqui no quadro seguinte vamos poder ver o Dr. Thomas Rosenberg a operar um ligamento do joelho. Ele trabalhava num hospital espetacular, muito bonito, que se situa em Salt Lake City, no estado de Utah, nos Estados Unidos. Eu tive a possibilidade de o visitar já no longínquo ano de 1999, tive cerca de 3 semanas no hospital com ele, onde pude aprender as técnicas, e a grande vantagem que tem a técnica do Dr. Rosenberg é, como eu acabei de dizer, retirar só um tendão. O Dr. Stephen Howell, que por acaso também é uma pessoa que eu também conheço muito bem, também já desde 1998, como eu disse, retira dois. E porquê é que ele retira dois e não retira um? Porque nós, quando retiramos os dois, naturalmente ficamos com muito mais matéria para trabalhar. Sim. De maneira que a operação não se torna tão meticulosa, tão rigorosa, até tão exigente, digamos, para o médico cirurgião, e permite a fixação, quer no fémur, quer na tíbia, com outro tipo de materiais que, teoricamente, e numa primeira fase, serão até talvez mais consistentes. É claro que o grande problema é que aqueles tendões, uma vez retirados, aquilo é material biológico que se perde. Portanto, os músculos perdem naturalmente a sua ação. E eu acho que quanto menos dano nós pudermos causar, melhor. Claro. Porque uma vez que nós estamos a tentar reparar uma lesão, não faz muito sentido causar outra. Quer dizer, isto é um bocado a política de dizer tirar a Pedro para dar a Paulo. E efetivamente, quanto menos estrago nós fizermos, do meu ponto de vista, melhor. De maneira que, no meu entender, a técnica de Rosenberg, utilizando apenas um tendão, embora, como eu diga, seja efetivamente mais rigorosa, seja necessário haver uma muito maior atenção ao detalhe, eu acho que, no meu entender, é preferível, acho que faz mais sentido e, portanto, eu pessoalmente é a técnica que utilizo. E mesmo, doutor, essa técnica engloba uma cirurgia, uma operação fácil ou mesmo assim requer muito repouso pós-operatório e mesmo a duração da operação é longa ou não?
Ora bem, relativamente à operação propriamente dita, estas operações não são fáceis. Pois. Aliás, isto tem havido efetivamente uma grande evolução. Hoje em dia é uma operação que já é feita por um número apreciável de médicos. Mas eu, aliás, lembro-me quando fui a primeira pessoa em Portugal a utilizar a técnica do Dr. Rosenberg, do enxerto só com o tendão semitendinoso e fixação com uma pecinha, que também foi desenvolvida por ele, e que se chama o endobotão, e que foi uma invenção patenteada do Dr. Rosenberg. Isto é feito por artroscopia, portanto é feito apenas por uns pequenos orifícios, e portanto isto é uma operação que necessita de material muito específico e que necessita também de treino adequado. Também é uma operação que não fica barata, porque tem de se utilizar muito material, e muito material específico, e alguns desse material apenas só pode ser utilizado uma vez. Relativamente à duração da cirurgia, eu confesso que o tempo para mim nunca foi o meu fator essencial. Quer dizer, aquilo que me preocupa não é quantos minutos leva a fazer uma operação, é a eficácia dela e ter a certeza que no final a operação está o melhor possível. Mas de um ponto de vista prático eu posso lhe dizer que se for apenas o ligamento, sem mais nada, sem outras complicações, a operação poderá levar entre cerca de 50 minutos a 1h20, por aí. Se efetivamente houver lesões associadas, lesões meniscais e depois também, lá está, depende do tipo de lesão, aí o quadro clínico é diferente. Portanto, isto pode ser uma operação que às vezes, em alguns casos, poderá levar até 2 horas ou até mesmo 2h30. De uma técnica para a outra não varia significativamente em questão de tempo. Agora, você fez uma observação que é muito pertinente e que é o seguinte: o que varia substancialmente é, digamos, o regime pós-operatório. E aqui, digamos, é que também a porca torce o rabo e há diferenças significativas entre as três técnicas. Na recuperação. E porquê? Porque quando se faz a operação do osso tendão osso, eu como disse, como nós temos aquelas pastilhas ósseas e aquilo é tudo muito resistente, isto permite fazer uma reabilitação mais vigorosa, sobretudo no início. Aliás, essa recuperação vigorosa tem de se fazer, porque um dos problemas que tem também a técnica do osso tendão osso, para além daqueles que eu já referi, portanto, o facto da pessoa poder desenvolver dor na parte anterior do joelho, a cicatriz ser inestética, etc. O que é que acontece? Nós, como tiramos a parte média do tendão, aquilo depois tem de cicatrizar. E muitas vezes, quando cicatriza, o tendão encolhe. E como encolhe, tem tendência a puxar a rótula para baixo, dando origem a uma situação bem conhecida chamada o síndrome da patela baixa ou da patela barra, como é conhecida também internacionalmente. E qual é o problema da patela baixa? É que se a patela desce, começa a articular-se de uma maneira anormal com o fémur. E isto dá origem que possa haver um desgaste precoce da cartilagem e as tais artroses de que nós já aqui funcionamos. De maneira que, de uma maneira geral, quando se faz a operação com o osso tendão osso, isto obriga a uma reabilitação muito precoce e assaz vigorosa. Qual é o problema desta recuperação? É que habitualmente é dolorosa para o doente. Os doentes não gostam, porque aquilo desperta dor. Exato. Porque, claro, isto é tudo muito bonito, mas as coisas doem. E se nós vamos estar a mobilizar, digamos, sobretudo com um determinado vigor, uma zona que foi intervencionada, naturalmente que o doente se queixa. Nesse aspecto, a operação feita com os tendões isquiotibiais são muito mais macias. Também há efetivamente pessoas que fazem uma recuperação um pouco mais vigorosa, sobretudo quando se utiliza a técnica Dowell com os 2 tendões. E porquê? Porque as pessoas assumem, e foi o próprio Stephen Howell que, digamos, tomou essa posição, como tem os 2 tendões, os tendões são mais longos, como eu digo, permitem uma fixação, digamos, à partida mais forte, o que também permite que a recuperação seja mais acelerada. Pronto. Qual é o inconveniente disso? É como eu digo, mais uma vez, quer dizer, foi mais um tendão que efetivamente foi à vida. Estamos a retirar mais material orgânico. E eu também tenho as minhas dúvidas relativamente à eficácia e à inocuidade desse programa de reabilitação precoce quando se utilizam os tendões dos isquiotibiais e brevemente vou já explicar porquê.
Quando nós fazemos a técnica de Rosenberg, a recuperação tem de ser muito mais suave. E, aliás, ele faz uma coisa que eu também pratico, e que é a utilização de uma tala pós-operatória, que nós também vamos poder ver. E o que é que faz essa tala pós-operatória? Essa tala pós-operatória tem uma cremalheira de cada lado, de maneira que nós podemos regular qual é a quantidade de extensão e de flexão, ou seja, o esticar e o encolher da perna. E permite-nos controlar exatamente quanto é que o doente dobra. Para além do mais, no caso de ele fazer determinados exercícios, como tem a tala protege o enxerto. E eu ainda hoje é aquilo que faço. Aliás, eu quero lhe dizer que isto é uma técnica que, repara, eu, como disse, estive com o Dr. Rosenberg em 1999, e quando ele já esteve, ele já utilizava esta técnica há um certo tempo, não inventou propriamente no mesmo dia em que eu lá cheguei. Em que me conheceu. De maneira que isto é uma técnica que já tem, portanto, mais de 20 anos. E eu acontece que tive o cuidado de, antes de vir para cá, ir à internet ver o protocolo da clínica do Dr. Rosenberg. Ele pessoalmente já está reformado, mas deixou a escola. A clínica dele continua, digamos, portanto, a praticar, continua aberta. E eu tive o cuidado de ver se terá havido, entretanto, alguma mudança no protocolo pós-operatório que eles têm online e que, portanto, pode ser consultada por qualquer pessoa que o queira fazer. E a verdade é que eles continuam a fazer exatamente o mesmo protocolo. Portanto, é sinal que ao longo desses 20 anos é um protocolo seguro. E as coisas dão resultado. E eficaz. Mas esta técnica pode ser usada em todos os pacientes, em todos os casos, ou depois, dependendo de paciente para paciente e de lesão para lesão, tem que se ajustar também as técnicas que são utilizadas? Ora bem, a partir de assim, há apenas realmente uma adaptação que efetivamente se tem de se ter em conta. É que precisamente por causa da velocidade de recuperação, por um lado, e por outro lado também, se tratar de um doente muito volumoso, muito alto, muito forte, muito pesado, e estamos a falar nomeadamente em jogadores de basquete. Portanto, se estamos a falar, por exemplo, em jogadores de basquete, pessoas com 2 metros de altura, ou se estamos a falar de jogadores profissionais, muito provavelmente o tendão osso será preferível. Aliás, o próprio Dr. Rosenberg, ele também operava doentes da NBA, e ele nesses doentes fazia o tendão osso, não fazia a técnica dele. De resto, de uma maneira geral, digamos que para as pessoas normais, é mais aconselhável. É mais ou menos, eu penso que é mais uma questão de convicção, de treino do cirurgião, que pode preferir, porque nenhuma delas é absolutamente perfeita, optar por uma cirurgia ou por outra. Eu já agora, deixe-me só acrescentar. Sim, força. Qual é a razão porque eu, quando utilizo a técnica do Rosenberg, continuo a utilizar a tala, que é uma coisa que muitas vezes intriga os meus doentes. Porque quando me aparece alguém no consultório e precisa de ser operado ao ligamento, eu digo, olha, o senhor vai ser operado ao ligamento, eu utilizo esta técnica assim, e depois o senhor vai ter de adquirir uma tala para uso pós-operatório e vai ter de andar com essa tala durante um X tempo. E isto sabe como é que é. Isto há sempre a história do amigo, do vizinho que foi operado, também foi operado e não usou. Também foi operado e que não usou. De maneira que isto é alvo de confusão, e eu acho que é importante, e naturalmente no meu consultório faço questão de explicar exatamente às pessoas porque é que isto se passa. Porque repare, nós, como eu digo, vamos inserir um enxerto, que é algo parecido com isto que está aqui, portanto no joelho, para substituir o ligamento. Repare que isto, como eu disse, ou é parte de um tendão, ou é um tendão, ou rotuliano, ou dos isquiotibiais. Portanto, isto é um tendão. Repare, isto não é plástico, e muito menos aço. Portanto, isto é matéria viva. Ora, tudo o que é vivo tem de comer. E uma coisa que ainda hoje não está explicado é, quando nós inserimos o enxerto no joelho da pessoa, aonde é que esse enxerto vai buscar a sua nutrição? Porque, repare, nós temos o enxerto, cortamos em cima, cortamos em baixo, portanto, ele fica completamente desenervado, mas também desprovido de artérias e de veias. Sim. E ainda hoje é um assunto que está em aberto, exatamente como é que este enxerto consegue nutrir-se, é capaz de se nutrir, é capaz de se alimentar e não morrer. Ou mais tecnicamente, como nós dizemos, necrosar. Pronto, naturalmente que ele
arranja uma maneira para, através do líquido que está dentro do joelho, do sangue que ficará lá depois da cirurgia, de se alimentar. Agora, o que eu acredito, até porque tenho experiência também noutra área, que são os tendões, a reparação dos tendões da mão, o que eu acredito é que o que vai acontecer é que este tendão vai amolecer, este tendão vai enfraquecer, e naturalmente que até ele começar a recuperar e começar a ganhar vascularização, ele passa ali por um período de grande fragilidade. De maneira que eu acho que faz todo o sentido... período, que é o período inicial, portanto. É o período inicial. Eu acho que o período crítico são sobretudo aquelas primeiras 2 semanas, talvez até as mesmas 3 semanas, porque a realidade, e é uma coisa que também não deixa de me surpreender, é curioso, mas no fundo eu acho que ninguém sabe muito bem, mesmo as grandes sumidades, os grandes nomes das maiores clínicas americanas, ninguém sabe muito bem exatamente o que é que se passa com esse tendão nessas primeiras 2 ou 3 semanas. Porque, efetivamente, houve alguns estudos que foram feitos, mas às 6, às 8, às 12 semanas. Portanto, estamos a falar, já de, muito mais posteriormente. De maneira que eu acho que faz todo o sentido proteger o enxerto e eu continuo a fazê-lo. Muito bem, doutor. Terminamos por aqui o programa de hoje. Hoje terminamos. E para o próximo trazemos, se calhar, o ligamento cruzado posterior. Não, estou a brincar. Olha, não, isso é verdade, mas você está a dizer, vamos dar uma palavrinha ao ligamento cruzado posterior. Só para ele não ficar aqui enciumado. Também ainda há algumas coisas a dizer, porque, como você disse, nós hoje falámos, por exemplo, dos esportistas de alta competição, dos jogadores de basquetebol, mas também em relação ao género e às pessoas também dá mais algumas coisas a dizer. Também faz diferença. Muito obrigada, doutor. Um bom fim de semana para si. Foi um gosto igualmente para si. Obrigado. Quanto a si, continuo desse lado a acompanhar sempre tudo o que acontece na região em novonoticias.pt ou então na sua rede social favorita. Tenha uma boa sexta-feira e um bom fim de semana. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.